do estudante José Luciano Batista Moreira, a nível de mestrado, do programa de pós-graduação em Engenharia Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tá? Primeiramente, eu agradeço aí a disponibilidade e a parceria aí do professor José Vicente, que é o professor lá do programa de pós-graduação em Engenharia Química da Unicamp, né? Agradeço também a ilustre presença do nosso oráculo da UAXA, o professor Wellington Martins. Obrigado aí, Wellington. E, assim, as contribuições, arguições de vocês serão bem-vindas aí para o trabalho do Luciano. Então, o Luciano ele vai ter de 35 a 40 minutos para fazer a sua defesa, e depois a gente passará para a segunda rodada, que é a arguição dos professores, e aí a gente vai ter aí 20 minutos, é o que a gente recomenda para cada professor fazer sua arguição. Tá? Aquilo que tiver no texto, vocês vão mandar no texto e o Luciano vai implementar as correções, e o que for mais importante de fato aí, tiver o maior destaque, a gente coloca o tempo para a gente falar. Tá bom? Então fica à vontade, Luciano, eu vou fechar minha câmera aqui para você ficar mais à vontade. Sim. Só um detalhe, chegou aqui uma notificação para mim, eu queria saber se o senhor consegue aceitar isso, hein, que eu tire aqui da tela. Uma notificação Eu acredito que é de participação na reunião. Não, para mim aqui ainda não. Se aparecer, pode deixar que eu aceito. Pronto, ótimo. Então, tá gravando a tela já, professor? Tá, já tá gravando, pode ficar à vontade. Vou iniciar, então. Bom, boa tarde, vou dar início aqui à minha apresentação intitulada Avaliação Termoeconômica de um Sistema de Poligeração de Alto Desempenho. O trabalho foi feito sob a orientação do professor Dr. Adriano da Silva Marques. Breve sumário aqui da apresentação, que contempla a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, os principais resultados e a conclusão do trabalho. E iniciando com a contextualização, explanando um pouco sobre os sistemas de poligeração. Então, são sistemas capazes de atender diferentes tipos de demanda e são característicos por ter um equipamento principal em termos de consumo de energia. Esse equipamento pode ser uma máquina térmica, uma torre geotérmica, um coletor solar. E equipamentos auxiliares, que, em geral, aproveitam calor residual do equipamento principal. Sendo esses equipamentos auxiliares, podemos destacar aqui alguns: um cheiro de absorção, ciclo Rankine orgânico, recuperador de calor, entre muitos outros equipamentos auxiliares que poderiam ser citados. E os produtos, a demanda que esse tipo de sistema consegue suprir, em geral, trata-se de energia elétrica, frio, calor para processos, seja industriais ou domésticos, e água potável, hidrogênio, dentre outros tipos de produtos que podem ser listados aqui. Aí, na contextualização, uma breve explanação sobre os conceitos de energia, que é a capacidade do sistema realizar trabalho, ou ainda podendo ser definida como a capacidade do sistema realizar mudanças. Exergia, que trata-se do máximo trabalho teórico possível de ser obtido, já considerando o sistema e o ambiente em que ele está alocado. E a exergoeconomia, que surge como metodologias que combinam os conceitos de exergia e de economia. A justificativa do trabalho. O uso dos sistemas de poligeração permite reduzir danos ambientais oriundos da operação de plantas industriais e reduzir custos operacionais à medida que eu consigo aproveitar uma energia que estaria sendo dissipada para o meio ambiente. Nesse contexto, a avaliação ergoeconômica permite executar o diagnóstico de desempenho da planta e propor melhorias na operação dessa unidade. Seja essas melhorias no sentido do projeto de uma unidade ou de uma unidade que já está em operação. O objetivo geral do trabalho: propor uma planta de poligeração de alto desempenho e realizar a avaliação termoeconômica utilizando o método TCE. Nesse caso, o método termoeconômico, teoria do custo exegético. Os objetivos específicos do trabalho: propor uma planta de poligeração capaz de atender demanda de frio, calor e energia elétrica, avaliar termodinamicamente a planta proposta. Dessa avaliação contempla a avaliação energética, exegética e exergoeconômica, através de um código computacional no solucionador de equações ES, realizar o diagnóstico termoeconômico dos equipamentos e processos da planta, analisar o custo termoeconômico com base nos produtos e insumos dos equipamentos, apresentar o diagnóstico termoeconômico com base nos valores da eficiência ergoeconômica da planta, realizar estudo de variação paramétrica dos custos operacionais da planta.
Uma breve visão aqui da revisão sistemática da literatura, que foi feita em torno do questionamento quais os principais sistemas de geração combinada foram avaliados do ponto de vista econômico atualmente. Então, os critérios de busca através do Google Escolar foram critérios relacionados à termoeconomia, exergoeconomia e sistemas de geração combinada. Poligeração, trigeração, cogeração e sistemas combinados de calor, frio e energia elétrica. Os outros critérios de busca foram indicados apenas trabalhos publicados nos últimos 10 anos, apenas artigos de pesquisa, e foram selecionados estudos com base por ordem de relevância na apresentação do Google Escolar. Os principais resultados da revisão sistemática. Em relação ao tipo de combustível utilizado, foram observados insumos renováveis em 7 estudos, combustíveis fósseis em 2 estudos e um artigo que utiliza tanto combustível renovável como fóssil. Em relação ao tipo de equipamento principal utilizado, 4 estudos utilizam motores de combustão interna, o ciclo Rankine orgânico é observado em 3 artigos e a célula combustível também é observada em 3 trabalhos. Em relação ao método termoeconômico aplicado, 7 artigos utilizaram o método SPECO, custo específico de exergia, e 3 trabalhos utilizaram a metodologia TCE, Teoria do Custo Exegético, que trata-se da metodologia que foi utilizada nesse trabalho. As principais contribuições científicas desse trabalho apresentar todas as etapas da aplicação do método termoeconômico em unidade de poligeração, uso de uma ferramenta computacional, o EES, para diagnóstico de melhorias em um sistema de conversão de energia, e a capacidade de selecionar equipamentos para uma planta e utilizar uma metodologia termoeconômica já validada, no caso o TCE, para obter o custo nivelado da produção de energia. A definição, agora na fundamentação teórica, a definição de termoeconomia, que pode ser definido como o ramo da engenharia que combina a análise exegética e princípios econômicos. Em relação aos métodos termoeconômicos, a utilização desse tipo de análise é feita através da aplicação de metodologias, que, como já foi dito, combinam conceitos exegéticos e econômicos. Podemos destacar aqui algumas metodologias, TCE, Teoria do Custo Exegético, SPECO, EIS, cada um com suas peculiaridades. O método TCE, que vai ser melhor explorado agora, porque foi o método proposto desse trabalho. Inicialmente explorado por Lozano, em 93, baseia-se na aplicação de 5 preposições distintas, que buscam igualar o número de incógnitas ao número de equações de alinhamento de dependência do sistema. Então, a preposição 1, a lei de conservação do custo exegético, indica que o custo exegético é uma propriedade conservativa, ou seja, o somatório do custo exegético que entra é igual ao somatório do custo exegético de saída, sendo o custo exegético EX asterisco aqui em kW. A preposição 2, lei dos insumos, que indica que se um volume de controle tem mais de um insumo, a relação entre o custo exegético dividido pela exergia dos fluxos de entrada é igual ao custo exegético dividido pela exergia de saída, que é representado pelo K. A preposição 3, lei dos produtos, que indica que se um volume de controle tem mais de um produto, pode ser atribuída proporcionalmente o mesmo valor para os N produtos daquele volume de controle, ou seja, o custo exegético dividido pela exergia de determinado fluxo é igual ao custo exegético de outro fluxo, aqui no caso diferenciado pela linha, dividido pela exergia. A preposição 4, lei dos custos associados a perdas de fluxo de desperdício, onde eu tenho que o custo exegético dividido pela exergia de um fluxo de perda é nulo, igual a zero. Aqui pode citar o exemplo, por exemplo, de um motor de combustão interna dos gases de exaustão que não são aproveitados do calor. Então, aquela fração de gases de exaustão que é destinada ao ambiente, ela representa custo nulo de acordo com o método, representa custo nulo. E a preposição 5, lei de ausência de valoração externa, que indica que se um fluxo não tem valoração externa, eu posso atribuir o custo exegético sendo igual à exergia daquele determinado fluxo. A equação 6 é utilizada para calcular a taxa de fluxo. Então, agora não mais na base exegética, mas na base monetária. Eu tenho aqui Z ponto, os parâmetros associados à aquisição, operação e manutenção dos equipamentos, e C ponto, a taxa de custo dos fluxos. Ambos, Z ponto e C ponto, em unidade monetária por unidade de tempo. Então, tenho que
Z ponto mais o somatório da taxa de custo dos fluxos de entrada é igual ao somatório da taxa de custo de saída. Em alguns casos, a aplicação somente do balanço de custo, representado aqui na equação 6, não é suficiente para valorar a taxa de custo de todos os fluxos. Isso é muito comum em sistemas de geração combinada, porque, em geral, o volume de controle tem muitos fluxos de entrada e de saída. Então, eu posso utilizar, para encontrar o valor dessas incógnitas, as preposições indicadas por Valero, só que não mais na base exegética, em si na base econômica. Aqui o objeto de estudo da planta, que trata-se de uma proposta teórica que foi feita a partir de estudos de pesquisas já validadas. Ela é composta por 4 principais componentes. Então, o primeiro componente aqui é o motor de combustão interna, onde eu tenho o biogás devidamente filtrado e misturado com ar, que entra no motor de combustão interna. O motor de combustão interna é conectado a um gerador elétrico, então tem um trabalho mecânico na seta 6 e energia elétrica já convertida, mecânica que converteu em elétrica, através do gerador, na saída daqui do ponto 7. Uma fração dos gases de exaustão do motor de combustão interna é destinada a um chiller de absorção. As setas aqui, as flechas 5 e 4, indicam entrada e saída de água gelada, respectivamente, do chiller de absorção. Tem um conjunto de painéis solares equipados com trocador de calor. A área rastreada aqui indica que eles são conectados. O trocador de calor é fixado na parte inferior do painel solar. Tem uma saída de potência elétrica aqui dos painéis solares. E o último componente, um tanque de água quente, que é um armazenamento de energia térmica tanto para aplicações industriais ou domésticas. Então, ele recebe a outra fração dos gases de exaustão do motor. Fluido de arrefecimento do motor, que está circulando aqui através dos pontos 8 e 9. E calor residual aqui do trocador de calor dos painéis solares. Então, como já foi mencionado, essa unidade de poligeração trata-se de uma proposta, porém os volumes de controle já foram estudados e validados em outros em artigos publicados. Então, o conjunto biogás, do insumo de biogás IA e do motor de combustão interna já foi avaliado no estudo de Yagli, que até publicou outros estudos explorando esse mesmo motor de combustão interna. O chiller de absorção foi publicado no estudo de Marx, o chiller de absorção que atualmente está alocado na UFPB. E o conjunto de painéis solares equipados com o trocador de calor, que foi avaliado no estudo da GIC, que foi um estudo conduzido em laboratório, e ele mensurou e observou que quando eu adiciono o trocador de calor no sistema de painéis solares, eu consigo manter a temperatura do painel solar menor, melhorando a eficiência da conversão de energia solar para energia elétrica e contribuindo também para o aumento da vida útil das unidades fotovoltaicas. Aqui, algumas especificações de maneira resumida dos componentes, são aquelas especificações do motor de combustão interna, eficiência mecânica pouco superior a 40%, que é as temperaturas do fluido de arrefecimento e dos gases de exaustão, sendo 90 graus e 450 graus respectivamente, fluxo de massa dos gases de exaustão, 0,83 kg por segundo, a eficiência do trocador de calor dos gases de exaustão e do fluido de arrefecimento, sendo 80% e 90%, respectivamente. Algumas especificações do chiller de absorção. Então, capacidade de refrigeração equivalente a 17,6 kW, energia absorvida pelo chiller equivalente a 58 kW, a eficiência do trocador de calor, novamente dos gases de exaustão, em torno de 80%, temperatura de saída e de entrada no chiller igual a 7 graus e 12 graus, respectivamente. Algumas especificações aqui dos painéis solares com a unidade de refrigeração. Então, tem aqui a taxa de conversão de energia mensal do painel sem o trocador de calor e do painel com o trocador de calor. Então, ambos em kWh por metro quadrado, eu observo aqui um aumento pouco superior a 2 kWh por metro quadrado com a adição da unidade de refrigeração dos painéis. A área dos painéis fotovoltaicos, 20,9 metros quadrados, temperatura de entrada e de saída do fluido igual a 35 e 58 graus, respectivamente. As hipóteses simplificadoras do trabalho. Cada volume de controle avaliado na planta opera em regime permanente. As variações de energia cinética e potencial gravitacional são desprezíveis. As quedas de pressão e dissipação de calor através das tubulações são desprezíveis. A água de alimentação do tanque para armazenamento de energia térmica e o ar do motor de combustão possuem um custo desprezível. A combustão do motor ocorre de maneira completa.
Propriedades da água desmineralizada foram consideradas para o fluido de arrefecimento do motor de combustão interna. No sistema de painéis solares, apenas o trocador de calor dos painéis faz parte da avaliação ergoeconômica. E, por fim, foi considerado tempo de operação da planta equivalente a 7 horas por dia, sendo esse período de 7 horas durante o dia, até por conta da radiação solar das placas. Avaliação exegética, equações da avaliação. Então, tem o que a variação da massa em função do tempo é igual ao somatório dos fluxos de massa de entrada menos o somatório dos fluxos de massa de saída, onde o fluxo de massa é a unidade dele em quilogramas por segundo. Para um regime permanente, essa variação é nula. O balanço de energia, onde tem o calor que entra, mais o trabalho que entra, mais o somatório das parcelas relacionadas ao trabalho de fluxo, energia cinética e energia potencial gravitacional, menos saídas de calor, trabalho e energia de fluxo, igual à variação da energia em função do tempo. Por se tratar de um regime estacionário, essa variação é nula, e como já foi abordado nas hipóteses simplificadoras, os termos associados à energia cinética e energia potencial gravitacional foram desprezados. O fator de utilização da planta, onde é que tem uma equação que representa o gasto dividido pelo consumo. Então, tem trabalho do motor, potência elétrica gerada pelo motor, mais potência elétrica gerada pelos painéis fotovoltaicos, mais calor absorvido pelo evaporador, mais calor dissipado pelo tanque de armazenamento de energia térmica, dividido pelo calor liberado pelo biogás, mais os trabalhos da bomba de circulação de fluidos. Avaliação exegética, que seja específica, que eu tenho entalpia, temperatura, entropia, velocidade, aceleração gravitacional e o termo relacionado à quantidade de altura. Novamente, esses termos são cancelados por conta das hipóteses simplificadoras. E os subscritos aqui zero indicam propriedades ambientes. Como já foi mencionado, a exegia considera o ambiente, o sistema e o ambiente em que ele está alocado. Então, aqui, próxima equação, exegia do calor, onde eu tenho temperatura ambiente, temperatura do fluxo, mais taxa de calor, fluxo de taxa de calor, eu tenho aqui exegia em quilowatt. Exegia do trabalho, novamente em quilowatt, igual a quantidade de trabalho útil, taxa de trabalho útil. Equação 13, exegia do fluxo de massa, onde o fluxo sendo representado pelo fluxo de massa vezes a exegia específica. Exegia destruída, exegia do insumo, menos exegia do produto, menos exegia destruída, igual a taxa de variação da exegia em função do tempo. Eficiência exegética, sendo a razão entre a exegia do produto pela exegia do insumo. Alguns dados de entrada da análise ergoeconômica. Aqui, taxas de custo relacionadas ao custo do biogás, que representa o maior valor em reais por hora, do motor de combustão interna, do chiller, do sistema de resfriamento dos painéis, incluindo bombador sistema de bombeamento e trocador de calor, e o tanque de água quente. Ambos os valores coletados aqui de estudos já validados. O estudo de variação de parâmetros, realizado com base nos seguintes parâmetros da avaliação termoeconômica: custo operacional dos equipamentos, sendo esses equipamentos o motor de combustão interna, o chiller de absorção e o tanque para armazenamento de água quente. E outro parâmetro que foi variado e analisado é o principal custo em termos operacionais da planta, que é o custo do combustível do MCI, do insumo do motor de combustão interna, que é o biogás. Aqui considerando apenas o biogás, porque, como já foi mencionado, ao ar é atribuído um custo desprezível. Os principais resultados da avaliação energética. Então, o ponto 1, que é a entrada do biogás, é o maior ponto em termos de propriedades físicas. Aqui vale destacar que tem cada número aqui está relacionado ao ponto, indicado lá no objeto de estudo, com as seguintes propriedades: temperatura em graus Celsius, pressão em bar, fluxo de massa em quilogramas por segundo,
entalpia em kJ por quilograma, entropia em kJ por quilograma, exergia específica em kJ por quilograma e exergia em quilowatt. Então, aqui, o principal fluxo em termos de valor de propriedades físicas é o biogás, tendo aqui o maior valor de entalpia, 4.638 kJ por quilograma, maior valor de entropia, também maior valor de exergia específica, que 18.570 kJ por quilograma, e, consequentemente, também o maior valor de exergia. Os pontos 2 e 10 estão relacionados aos fluxos com maiores valores de temperatura, que é temperatura de 450 graus, que são os fluxos associados à saída dos gases de exaustão. Então, aqui, propriedades do ponto 2 e do ponto 10 são iguais, entalpia é igual a 465,44 kJ por quilograma, entropia igual a 5,85 kJ por quilograma, exergia específica igual a 385,9 kJ por quilograma. Aqui o que vai mudar no ponto 2 e no ponto 10 é a quantidade do fluxo de massa, porque são frações distintas, destinadas ao chiller de absorção e ao tanque de armazenamento de energia térmica. O ponto de menor temperatura é o ponto 4, a saída de água gelada do chiller. Aqui, consequentemente, tendo ele a menor temperatura, também tem os menores valores de entalpia, entropia e exergia específica, que entalpia 29,51 kJ por quilograma, entropia 0,11 kJ por quilograma e exergia específica 93,52 kJ por quilograma. O ponto 8 relacionado à saída, a saída do fluido de arrefecimento do motor de combustão interna. Então, a temperatura média da saída do fluido de arrefecimento do motor, 377 kJ por quilograma, valor de entalpia, entropia de 1,19 kJ por quilograma e exergia específica 403,8. O ponto 14, relacionado à saída de água do tanque, com temperatura igual a 90 graus e o fluxo de massa igual a 0,857 kg por segundo. Vale ressaltar que o valor da temperatura pode variar de acordo com o tipo de demanda, se é uma demanda industrial ou doméstica e que tipo de demanda é essa. Porém, vale salientar que o valor do fluxo de massa também é alterado à medida que se altera a temperatura da saída de água quente. Aqui o fator de utilização da planta de poligeração, sendo aqui a fatia verde relacionada à energia elétrica do motor de combustão interna, a laranja, a energia elétrica gerada pelos painéis fotovoltaicos, apenas a energia elétrica, a água gelada do chiller de absorção aqui pela fatia azul, a água quente do tanque pela fatia amarela e a parte vermelha que está relacionada ao desperdício energético. Então, a planta tem um fator de utilização total de 65,62%, um valor aproximado. A maior parcela aqui nesse gráfico está relacionado ao fornecimento de energia elétrica pelo motor de combustão interna, aqui já relacionado ao valor de energia elétrica, não de trabalho mecânico, com 534 kW. A segunda maior contribuição aqui para o gráfico é o desperdício energético, com 34,88%, que representa, em termos de energia, 467 kW. O menor valor está associado à produção de energia elétrica pelos painéis, com valor de aproximadamente 20,22 kWh dia. Então, utilizando aquele fator de operação, o tempo de operação da planta de 7 horas, é um valor de aproximadamente 3 kW. A energia elétrica pelos painéis representa a menor contribuição aqui de 0,23%, mas esse valor ele pode ser aumentado se forem adicionadas mais placas solares à planta, se tiver uma área maior exposta à radiação solar. Vale ressaltar que aqui no valor da energia elétrica dos painéis não está relacionado à dissipação energética do sistema de refrigeração. Ele está contabilizado aqui no valor associado à saída de água quente do tanque. Aqui uma comparação entre a operação convencional, que foi o estudo do IAGRE, e a unidade de poligeração. Então, no estudo em que considera a operação convencional do motor, convertendo apenas energia térmica do biogás em energia mecânica,
eu tenho uma eficiência já na saída de potência elétrica de 39,29%, que equivale aos 534 kW, e eu tenho um desperdício de 825 kW, que equivale a 60,71% da energia liberada pelo biogás. Ou seja, o incremento da unidade de poligeração, ela aumenta em aproximadamente 25% a eficiência energética ou o fator de utilização da planta. Aqui, a avaliação energética, onde eu tenho aqui no eixo vertical os componentes e no eixo horizontal o valor de exergia em kilowatt. Então, os menores valores tanto de produto e insumo relacionado aos fluxos exegéticos está associado ao chiller de absorção, que com 141 kW e 313 kW, sendo produto e insumo respectivamente. E os maiores valores são observados no equipamento principal da planta, que é o motor de combustão interna, sendo o produto 1.124 kW e o insumo 1.739 kW. Avaliação exegética. Então, a avaliação de exergia destruída. Aqui eu tenho no eixo vertical, eu tenho os principais componentes novamente. No eixo horizontal, o valor de exergia destruída. O menor valor de exergia destruída é observado no sistema de resfriamento dos painéis solares. Como é possível observar nas especificações do sistema, é um fluido que tem ali temperatura média em torno de 55 a 60 graus. Então, é um escoamento laminar que produz uma troca de calor mais eficiente. Por conta disso, com menor poder de destruição de exergia. E o motor de combustão interna é o contrário, é o componente que com maior potencial de destruição de exergia, até por conta do valor do insumo, do alto valor de insumo energético. Sendo o chiller de absorção e o tanque de água quente representar aqui valores intermediários, variando de 150 a 200 kW. Aqui a comparação entre avaliação energética e exegética. Novamente, aqui no eixo vertical, os principais fluxos da planta, e no eixo horizontal, os valores de exergia, o valor que pode ser relacionado à exergia ou à energia. Então, aqui é possível observar que alguns fluxos eu tenho uma diferença sutil entre os valores de exergia e de energia, como é o caso do evaporador no chiller, o sistema de resfriamento dos painéis e o fluido de arrefecimento do motor de combustão interna, enquanto em outros pontos da planta, em outros fluxos, essa diferença é muito maior, como é o caso dos gases de exaustão destinados ao chiller e dos gases de exaustão destinados ao tanque. Então, colocando em termos de diferença percentual, para os fluxos com menor diferença, eu tenho uma diferença que vai de 7,5% a 8,8%. Já para os fluxos com maior diferença, tenho aqui valores aproximados a 31,4%. Essa discrepância ela está diretamente ligada à natureza da transferência de calor de cada um desses fluxos. Então, no evaporador do chiller, no sistema de resfriamento dos painéis e no fluido de arrefecimento do motor, eu tenho fluxos com menores temperaturas. Aqui no fluido de arrefecimento do motor é o que tem a temperatura maior, que é algo em torno de 90 graus, mas aqui no evaporador e no sistema de resfriamento eu tenho temperaturas muito menores, o que possibilita um escoamento laminar e mais eficiente em relação à troca de calor. O mesmo comportamento não é observado para os gases de exaustão destinados ao chiller e ao tanque de armazenamento de energia térmica, que utilizam gases de exaustão que tem uma temperatura muito, muito mais elevada, 450 graus Celsius. Trata-se de um gás, ou seja, um escoamento mais turbulento, e que tem eficiência de troca de calor menor do que os outros fluxos apresentados. Em relação a avaliações ergoeconômicas, novamente, aqui os pontos destacados no objeto de estudo, sendo excluído aqui o ponto associado à entrada de ar, que possui, como já foi mencionado, custo desprezível, exergia dos fluxos, custo exegético, a relação entre o K, que é a relação entre o custo, entre a exergia e o custo exegético, a eficiência ergoeconômica, que é o inverso do K, e a taxa de custo aqui representada pelo C ponto. Então, o maior valor da taxa de custo está associado ao insumo, a entrada de insumo do motor de combustão interna, ao biogás, aqui com R$ 33,75 por hora.
Alguns pontos principais: a saída de água gelada do evaporador, com valor de R$ 12,76 por hora. A saída de energia elétrica do motor, com R$ 19,83 por hora. Aqui valores sutilmente distintos da exergia e do custo exergoeconômico. O ponto 14 está relacionado à saída de água quente do tanque para armazenamento de energia térmica, equivalente a R$ 12,52 por hora. Em termos de eficiência exergoeconômica, os fluxos relacionados à saída de água gelada do chiller e do sistema de água quente do tanque são os fluxos que apresentam os menores valores de eficiência exergoeconômica, ou seja, 1 sobre K. E os gases de exaustão do chiller, o fluido de arrefecimento do motor de combustão interna e os gases de exaustão do tanque apresentam um comportamento aqui semelhante. O gráfico está em ordem decrescente, porque realmente esses valores são muito próximos, equivalentes aqui a 0,43%. Aqui uma representação sintetizando os principais resultados da avaliação exergoeconômica, onde eu tenho uma representação semelhante ao objeto de estudo. No entanto, eu tenho aqui as taxas de custos relacionadas aos fluxos, variando de acordo com a espessura aqui das setas. Então, os custos aqui associados à saída de energia, da saída de água gelada do chiller, saída de potência elétrica do motor de combustão interna e saída de energia térmica do tanque de água quente, são os custos nivelados para a produção de energia, ou seja, são os custos levando em conta, é o valor da taxa de custo levando em conta todos os parâmetros da avaliação termoeconômica indicado naquelas proposições. E vale salientar que aqui, na análise de volume de controle, não trata-se simplesmente de uma análise conservativa, onde eu tenho o somatório dos fluxos de entrada igual ao somatório dos fluxos de saída. Porque, além dos custos, deve ser observado o parâmetro Z, associado à aquisição, operação e manutenção dos componentes. Bom, por se tratar de um estudo teórico, é importante comparar o desempenho da unidade de poligeração com outras unidades de geração combinada e com outros estudos de geração combinada que também utilizaram a avaliação termoeconômica. Então, aqui está no eixo vertical estão os estudos, no eixo horizontal os valores da taxa de custo, tanto do insumo quanto do produto da planta. Então, tem aqui o valor observado nesse estudo, o valor observado no estudo de Young, que avaliou o motor de combustão interna e aplicou o método TCE, mesmo método que foi aplicado nesse estudo, e o estudo de Zhang, que já tem uma demanda energética aqui um pouco maior, avaliou uma turbina a gás. Então, a comparação percentual dos estudos está apresentada. Então, o menor valor observado foi no estudo de Young, 22,2%, e o maior valor, no estudo foi observado no estudo de Zhang, com 36,4%. Então, nessa comparação, esse estudo está em valor intermediário. O estudo de variações operacionais dos equipamentos. Então, aqui tem o custo da produção de energia do equipamento e o custo em relação ao custo operacional. Então, aqui está o desempenho do motor de combustão interna, do tanque para armazenamento de energia térmica e do chiller de absorção. Então, é possível observar um comportamento crescente com leves picos aqui intermediários. Em relação aos principais resultados do estudo de variação de parâmetros, a maior diferença entre os valores da produção de energia útil, ou seja, comparando os menores e os maiores pontos no gráfico da variação de parâmetros. O motor de combustão interna apresenta 64 centavos por hora, uma variação diária equivalente a R$ 4,48. Chiller de absorção, uma variação de 12 centavos por hora, o que equivale a uma variação diária de 84 centavos. E o tanque para armazenamento de energia térmica, um valor de 49 centavos por hora, ou seja, uma variação diária equivalente a R$ 3,43. Em relação à variação da taxa de custo do combustível, que eu tenho no eixo vertical, a taxa de custo do combustível em reais por hora, e eu tenho a taxa de custo monetário de cada um dos fluxos, do tanque, do chiller e da saída de potência elétrica. O aumento de 10% no fornecimento do biogás,
o insumo do motor de combustão interna, representa um aumento de 7,68 no custo para a produção de energia elétrica, 6,86 no custo para a produção de água gelada e 7,06%, perdão, no gasto relacionado à produção de água quente. Ou seja, valores semelhantes aqui para os principais fluxos da planta. A redução de 10% no valor do biogás resulta em uma economia de R$ 3,54 por hora, uma redução de custo diário equivalente a R$ 24,78. As conclusões do trabalho. Conclusão do trabalho. A unidade de poligeração proporciona um aumento de aproximadamente 25% no fator de utilização da planta. O fluxo com menor eficiência exegética é a saída de água gelada do Chile, 28,13%, enquanto os fluxos associados aos gases de exaustão, ao fluido de arrefecimento do motor de combustão interna, apresentam os maiores valores, equivalentes a aproximadamente 43%. O custo nivelado, o custo total para a produção de eletricidade, água quente e água gelada, é de R$ 19,83 por hora, R$ 12,52 por hora e R$ 12,76 por hora, respectivamente. O estudo de variação dos custos de manutenção indicou que o motor de combustão interna e o tanque de água quente são os componentes mais sensíveis em relação às melhorias, sendo o cheiro de absorção um equipamento menos sensível em relação a esse tipo de melhoria. Os resultados desse trabalho podem contribuir futuramente com os seguintes estudos: avaliação exergoambiental, mais análise de ciclo de vida dos equipamentos da planta, análise de otimização a partir de variação dos índices de operação da planta e dos índices de operação e manutenção da planta, da demanda de energia e da configuração da planta. Então, esses dois pontos já foram implementados no projeto de pesquisa que foi aprovado no doutorado. E, por fim, o registro do código computacional no INPE, de maneira análoga ao que foi feito na graduação, por se tratar do código no ES, ele pode ser registrado pode ser feito o registro de software no INPE. As referências e os meus agradecimentos a todos do programa de pós-graduação em Engenharia Física. Legal. Parabéns aí pela apresentação, Luciano. Deixa o material aberto, Pronto. Porque dessa forma a gente vai passar para a segunda etapa, né? Você cumpriu bem aí o tempo designado, né? Estava bem ensaiado. E aí a gente começa com o professor José Vicente, da